Salve família! E já seguindo essa sequência, certo? Para quem não sabe, aí o pai voltou agora 100%. E já pegando, já engatando, né? Nesse segundo vídeo aqui, basicamente eu vou estar falando como que foi aí o meu despertar pela Kings League, certo? O porquê que de repente eu falei, mano, vou começar a jogar. Eu que era um jogador do futsal, resolvi jogar um fut 7. Família, basicamente o que aconteceu? É, eu até falo que, assim, antes de tudo, mano, deixa o like, por favor, deixa o like, comenta alguma coisa. Coit, gosto dos seus vídeos. Poxa, acompanho a Kings League. Qual time que você torce pra Kings League? Não tem problema se não for o dele. Pode ser outros, né? E assim, não tem problema. Comenta aí que eu quero a interação de vocês. E cara, basicamente foi o quê? Eu sempre fui um cara do futsal. Futsal não, né? Futsal barra campo. Tive algumas experiências, fui pra fora, fiquei alojado, me profissionalizei no campo, depois voltei, fiquei aqui um pouco no futsal, na Várzea, né, de São Paulo, que é bem competitiva por sinal. Depois tive a oportunidade para jogar profissionalmente, então, tipo assim, me profissionalizei, joguei contra a Magnus, contra o Capita, né? Nosso querido Capita aí, que logo mais aí tá para se aposentar, então eu tive essa experiência, cara, o bagulho é loucura. Então eu mantive assim, eu, tipo assim, já tinha jogado alguns campeonatos, já tinha jogado em alguns times, mas aqui pela minha vila, porém, não era uma coisa que eu dava tanta atenção, né? Fut 7 e tal, nem eu falava, inclusive, sabe que eu falava muita coisa? Era o quê? Que o Fut 7, ele basicamente era um joguinho tipo paloquinho. Tipo, o cara que não se dava bem no campo, não conseguia jogar futsal, ia pro Fut 7. E eu falava muito isso, e hoje eu falo que eu queimei minha língua, né? E, cara, basicamente, todo mundo sabe, né, que além de eu jogar, eu também sou influenciador, então eu faço uns conteúdos ensinando, dando dica de resenha, de humor, né, que é muito naqueles formatozinho, né, vídeo na vertical em pé. Então sempre também tem esse lado meio mais assim humorístico, barra influenciador. E aí eu lembro, família, que foi quando teve a Supercopa. A Supercopa, para quem não sabe aí, se não é o maior, é um dos, né? Mas eu acredito que até hoje, até o momento, sempre foi o maior torneio assim de influenciadores, que traz várias figuras, né? Não só do ramo da bola, mas também cantores, MCs, mano, sabe? Um monte de gente assim, de outros ramos, né? E basicamente, quando teve esse em 2024, eles entraram com um formato diferente, né? Então seria o quê? Poderia trazer alguns jogadores profissionais, né? Profissionais o quê? Na modalidade do futsal, mas tinha que ter os influenciadores. E basicamente lá eles têm uma regra, né? Não sei se vai ser. Não sei também se vai ter nesse ano, se vai funcionar da mesma maneira, mas estava funcionando assim. E esse na Desimpedidos foi diferente dos outras sessões, né? Porque nas outras era só influenciador. Então, cara, às vezes você via, vou dar um exemplo aqui, de repente você viu o Casemiro jogando contra, sei lá, o Juninho Manela. Tipo, tô dando um exemplo aqui, tá? Então podia acabar acontecendo essas nuances. E agora nessa eles deixaram mais profissional um pouco, né? Então aí teve a ascensão da G3X, né? Que na época foi um dos primeiros times brasileiros, ela e a Fúria, que teve um convite exclusivo da Kings League. E aí foi para disputar lá o Mundial de Clubes e tal. E aí os caras animou e manteve ainda esse mesmo projeto aqui no Brasil, né? Com o Gaulês, né? Todo mundo lá. E aí foi aonde que os caras catou, né? Tipo, qual que era o formato? 6 na linha, um no gol. Só que o que acontece? Tem o primeiro e o segundo tempo, certo? Primeiro e segundo tempo. E tem o Tiger Score. Tiger Score seria um terceiro tempo. E ali, como é que funciona? Se o time vencedor, por exemplo, ele tá ganhando, vou dar um exemplo, de 3 a 5. Se ele fizer mais um gol no Tiger Score, que é o terceiro tempo, ele ganha, certo? Agora, se o time perdedor, de repente, pra ele tentar buscar, o que ele vai ter que fazer? Se tá 3 a 5, o time perdedor teria que buscar esse jogo e depois virar. Então, se tá perdendo de 3 a 5, então ele teria que fazer 2 gols para empatar mais um. Então ele teria que fazer 6 a 5, entendeu? Se tiver perdendo de 10 a 1, no target score ele teria que fazer 11, entendeu? Então funciona assim. E tem outra regra também que é o quê? No target score, dá uma certa minutagem de tempo lá, e aí eles vão tirando um jogador de cada time, até sobrar influenciadores, entendeu? E também tem a outra parte que é o quê? Só pode jogar influenciador. Tipo assim, tem que ser 3 influenciadores no campo. Independente se é goleiro ou é 3 de linha, entendeu? Então essa é a regra que eles colocaram. E aí nisso os caras já foram sondando muitos jogadores, o próprio Desimpedidos fez o time deles, teve o Capaça também, né, do time do Júlio, meu parceirão, top. E aí teve o Tiger também, o time do Isaac. Era Tiger? Eu acho que era, eu não sei se era Tiger, eu sei que era o time do Isaac com o Juninho, né? Agora eu não vou lembrar o nome, mas tinha. E aí nisso, a GTX acabou me chamando, né? No caso o Kelvin, né? O K9, o gelado aí, o Homem Gelo, né? O Iceman. E aí ele me fez esse convite, né?
A princípio, tipo, eu não conhecia nada muito do cenário, já conhecia ele porque quando eu até comecei a decidir a estudar um pouco mais sobre futsal, eu lembro que ele fez uns lances lá no Mundial que ficou bem famoso, né? Então eu falei assim, pô, vou seguir esse cara aqui até pra ter uma base melhor, né? Quem sabe utilizar isso no campo, utilizar isso no futsal, né? Então, e o K9 pra quem sabe aí, né? Sem comentários, né? E basicamente foi isso. E aí ele me chamou, tal, ele, não, irmão, vem jogar pra nós, pá, pô, projetinho bom, pode fechar o olho, é barca boa, você não vai se arrepender não. Aí eu falei, pô, se o melhor do mundo aí tá chamando aí, né, então não tem muito o que falar, né? E basicamente esse foi o meu primeiro contato com eles. De lá de influenciadores que tinha era quem? O Moleque Joe, vocês devem conhecer, tinha o Renan Zica, tinha o Nego Checha também, né? Tinha o Agnello, né, que já foi profissional e agora ele tava no ramo ali dos games ali também, bate um bolão. Então já tinha uns jogadores assim, o Igor Rezende, né? E aí nisso a gente foi, né? Então a gente foi jogando, ganhando fase por fase, foi indo, até que chegou ali no mata-mata, né? Que aí até então era 2 jogos, então a gente joga, se eu não me engano, a semifinal contra o Capaça, se eu não me engano é isso, e aí depois nós já vai pra final contra a Fúria, né? E basicamente era isso. Joga contra os Desimpedidos, a gente joga contra o Tiger, tipo, você meio que vai enfrentar todo mundo ali. E a gente foi somando ponto. Aí ganhou os 3 da tabela, subiu, pega, se eu não me engano, o Capaça, pega o Tiger, se eu não me engano, nas oitavas, uma coisa assim, depois pega o Capaça, se eu não me engano, na semi, e depois na final já cai direto contra a Fúria, né? É que tem certinho a tabela que agora eu não lembro, né, gente? Mas assim, sei que nós joga contra todos ali praticamente. E aí nisso, tinha um canal também tinha um R9 TV também, então, tipo, mano, tinha uma galera boa, né? Tinha muitos amigos meus. E nisso a gente chega numa final do Pacaembu, né? Então foi já minha primeira experiência jogando no estádio. Já tinha uma torcida, mas aí eu até falo para vocês que nem se compara com. Já foi algo surreal, mas nem se compara com o que teve na Kings League. Que a gente também chegou na final, eu tava pelo time do Dendele. E basicamente a gente chega e acontece o que acontece, né? Um jogo muito disputado, querendo ou não, também eram rivais diretos, né? A Fúria contra a G3X. Aí no final tem aquele gol histórico lá do Kelvin, né? Que ele corta, tira, e o dedo, né? Que era o jogador da Fúria, acaba escorregando um pouco, tenta se recuperar e ele acerta um golaço na caixa lá e mata o caixão ali. Então ali, cara, já foi uma parada assim que, tipo, me despertou, mano. Me despertou algo, tipo assim, único, assim, que era esse senso de competitividade, esse senso, assim, sabe, de você estar treinando, porque nós tinha uma rotina lá, então tinha uns dias de treino na semana, sabe? Então foi um negócio que me despertou algo muito bom, sabe? Me fez reviver aquela sensação que eu sempre tive, pô, de ser jogador, de você estar no clube, né? Fora o fato também que de você estar ali com nomes, assim, que é bastante referência no futsal, o próprio Kelvin, o Andreas, o El, o Davizinho, né? Davizinho Hilário. Porra, tipo assim, por você estar perto deles e ver, tipo, a maneira como é que eles pensam, a energia, né? A dedicação, cara, é uma coisa que contagia, entendeu? O grupo também era formado por pessoas, assim, muito boas, né? Tanto da comissão, tanto dos jogadores que estavam lá, dos que eram profissionais e dos influenciadores, então a gente fez uma sinergia muito boa. E eu lembro que por conta disso foi onde me despertou. E lá os caras também já falavam, né? Ó, Kings League vai vir pro Brasil. Então, gente, se prepara. Isso é coisa boa. Vocês não fazem noção. Isso muda a vida. Isso muda a vida. Né? E aí, nisso, fiz amizade com todos eles. A gente acabou sendo campeão junto, né? Também foi um dos melhores dias da minha vida, né? Eu não falo que foi o mais, mas eu acho que foi um dos também, entendeu? Eu coloco aí com certeza aí. E pela experiência, né? Tipo, e fora o fato também que ganhar foi digamos, o meu primeiro título, assim, de um nível meio que nacional, sabe? Porque, querendo ou não, o Desimpedido sempre foi muito grande, então o Brasil inteiro estava acompanhando, estava assistindo, e foi algo surreal, né? E eu, como influenciador, né? Que a maioria dos influenciadores, ainda mais do ramo de futebol, já tinha essa vontade de disputar uma Supercopa, então eu, entrando na minha primeira e ainda sendo campeão, cara, e com os moleques, assim, que são incríveis, mano, isso aí foi, sabe, fechou certinho. E por conta disso foi quando, em 2025, né, eu decidi, coloquei, eu falei, mano, agora eu vou dar o meu máximo e eu vou entrar em algum time, eu vou jogar Kings League. E foi o que eu fiz. Virou o ano, comecei a treinar mais funcional, comecei a treinar um pouco mais de físico e tal, né. Tava um pouquinho ainda acima do peso, porque isso é natural, né, gente? Tipo assim, tem a parada ali, então você acaba comendo uma besteirinha ou outra, né? Mas aí eu falei, vou me dedicar 100% e tal. Por conta disso, graças a Deus, né, consegui fazer um bom tryout, né?
pude ser reconhecido por um time deles, que foi o Dendele, né? Então agradeço o Preto, ao Luqueta, ao Paulinho, que me deu essa oportunidade, me deu esse primeiro espaço. E eu até falo assim, porque o formato da Kings League, a gente não sabe, né? Quando abrir o mercado, a gente não sabe se permanece no time, se muda de time, o que vai acontecer, se vai entrar mais time. Mas até no momento atual, e pelas coisas que eu já vivi e presenciei com eles, né? Então é outra experiência única, entendeu? Então, cara, é algo surreal. Foi por conta disso que eu decidi entrar na Kings League, né? Eu até falo que acabou tendo interferência direta aí do pessoal da G3X, do Kelvin, né? Então, pessoas que geram referência ali no Futsal. Eu que vinha da modalidade do futsal, do campo, futsal, e fui pro Futsal, aí eu peguei gosto e hoje eu tô aí, né? Estamos aí treinando, focado. Agora a gente tá de férias, né? Que na verdade a gente não fica de férias, a gente sempre tá treinando, né? Hoje mesmo eu já fiz um cardio, já fiz uma musculação. Futuramente depois vocês ainda vão ver como é que tá o meu shapezinho. Fala pra vocês, gente. Pai, tá treinando, tá ficando bonito o gatão, ó. Cuidado, tá? E, mediante isso também, vou trazer vídeos também jogando, tá? Principalmente no Futsal, no futsal, que eu sei que vocês amam também. E campo também tem spin-off bom, tá bom? Então, gente, basicamente foi isso. Foi algo que aconteceu em 2024 ali no finalzinho. Me despertou essa vontade. Desde então comecei a treinar. Pude ser chamado, escolhido por um time. E presenciei o que presenciei, né? A gente acabou tendo a maior torcida aí, o Dendele acabou tendo a maior torcida da Kings League. Lotamos o estádio, fui pra final, uma final com 40 mil pessoas. Então isso é pauta e assunto para outro, né? Outro vídeo. Posso falar como que era o nosso treinamento, como que era a nossa preparação ali, né? Agora que a gente tá de férias, então consigo tá trazendo mais esses bastidores para vocês, tá? E a gente vai trazer de tudo aqui, tá bom? Falando um pouco também da algumas experiências minhas, passando dicas também para vocês, que eu sei que vocês gostam muito. Então vai ter de tudo, tá bom? Então, cara, deixa o like, tá? Esse foi o motivo, deixa o like, comenta muito. Você tem vontade de jogar na Kings League? Você acompanha a Kings League? Você torce para algum time da Kings League? Você acha que a Kings League vai ser o novo modelo de futebol nesse tempo atual? Modelo rápido, dinâmico, tem carta, tem pênalti do presidente? Comenta, eu quero saber, família. Então, beijo do coach aqui, tamo junto e é nóis.